Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês como organizar a nossa planilha para aplicar o método ordinatio. Mais especificamente, nós vamos aplicar a equação do método ordinatio, também conhecida como index ordinatio ou in ordinatio. Basicamente, nós vamos utilizar então a equação do método ordinatio para ranquear, e organizar os nossos artigos que nós selecionamos com o título alinhado ao nosso tema de pesquisa. Bora lá? Nós temos aqui a nossa aba Consolidado, em que nós lemos todos os títulos dos artigos e indicamos com 0 os desalinhados e com 1 os artigos alinhados ao nosso tema de pesquisa. Nós organizamos essas informações novamente aqui na aba Busca. Então aqui o nosso tema Indústria 4.0 no Brasil. Essa busca aqui, então, de autores, no caso, brasileiros, ela retornou 277 artigos e, ao lermos os títulos alinhados, sobraram 89 artigos. Então aqui na aba Consolidado, se a gente selecionar todos os artigos, então Ctrl Shift para baixo, ele retornou aqui 89 artigos com título alinhado. Nós também organizamos, desenvolvemos aqui outras abas que nós vamos precisar para aplicar o método ordinatio. Então a primeira aqui é a configuração do método ordinatio. Lembrando aqui que a equação do método ordinatio é o fator de impacto, no nosso caso JCR, o número de citações que recebeu o artigo, mais uma constante alfa que multiplica, e aqui dois itens entre colchetes, 10 menos a idade do paper. Então aqui nessa segunda linha nós aplicamos a propriedade distributiva no alfa, então o alfa multiplicando 10, e aqui o alfa multiplicando, então menos alfa multiplicando a idade do paper. Nós também destacamos aqui nesta aba que o pesquisador ele deve determinar os seguintes parâmetros ao calcular a equação, o index ordinatio. Então, a constante alfa, lembrando aqui que um valor de 1 ele vai priorizar os artigos antigos, ao passo que um valor de 10 ele vai priorizar os artigos mais recentes. Destacamos aqui o artigo de Campos et al., que faz essa descrição dos diferentes valores de alfa e o que acontece com a seleção do método ordinatio. E aqui também esses valores podem ir de 1 a 10, inclusive o 5 seria um valor mediano que de certa forma equilibra tanto artigos antigos quanto artigos recentes. Por fim, nós também temos aqui o ano da busca, então é o ano que nós realizamos a busca na base de dados. Lembrando aqui, nós realizamos em 2020, então é essa informação que nós colocamos aqui. A busca foi realizada em 2020. Esse valor aqui é importante para calcular a idade do paper mais para frente. Outra informação que nós precisamos para utilizar o método ordinatio é o fator de impacto. Então nós realizamos o download de todos os journals indexados na base Web of Science com o último fator de impacto do último ano disponível. Então nós baixamos a planilha e organizamos aqui todos os journals, o título deles, por ordem alfabética, para então a gente procurar nas próximas abas e aí ele buscar aqui esse valor do fator de impacto. Então aqui nós temos uma nova aba que nós intitulamos Título Alinhado. Então aqui nessa aba nós devemos colar os artigos que têm o título alinhado ao nosso tema. Então nós vamos na nossa aba Consolidado, que nós vimos no vídeo anterior. Aqui lembrando de reexibir as planilhas que estavam ocultas, então para a gente trazer todos os dados. Então primeiramente clica aqui para reexibir todas as colunas. Nós podemos aplicar a opção aqui filtro, então clicando em qualquer uma dessas células aqui da primeira linha, a gente vai aqui na aba Dados e clicamos aqui no botão Filtro. E aqui ele vai abrir essas opções aqui de filtragem.
Na célula, aqui na coluna de título alinhado, nós selecionamos aqui todos aqueles com o valor número 1. E daí nós vamos colar este valor para a próxima aba. Então nós selecionamos aqui essa célula, a primeira aqui logo depois do cabeçalho, ou o próprio cabeçalho, pode ser. Então selecionando a célula 1, Ctrl Shift para a direita, mantendo o Ctrl Shift apertado para baixo, seta para baixo, Ctrl C, e daí a gente vem aqui então para essa aba de título alinhado e colamos todas essas células selecionadas. Preferencialmente aqui colar na opção aqui valores e formatação original. Nós também selecionamos, já deixamos indicado alguns campos que são importantes. Então aqui ficou na célula, nesse caso aqui que nós fizemos a importação completa na coluna K, nós temos aqui o título do artigo, o SEO é a fonte, source, então aqui é o título da revista, o nome da revista, ou do congresso. Nós temos aqui o abstract, e também temos o campo TC, que é o número de citações, e também aqui o campo PY, Publication Year, o ano de publicação do artigo. Então esses campos aqui, mais o identificador, nós vamos utilizá-los para calcular o método ordinátil. Então aqui nós também já deixamos pronta aqui a planilha, a aba em ordinátil, e nós temos aqui exatamente esses campos para preenchermos. Então nós temos o identificador, o título, a fonte, número de citações e o ano de publicação. Então a gente vem e seleciona exatamente essas colunas. A gente pode selecionar aqui a célula, então a gente seleciona a 1 e aperta Ctrl Shift para baixo. E colamos esta informação aqui na aba em ordinátil. Lembrando aqui de colar como valores. Vamos selecionar aqui também tanto o título quanto fonte. Então Ctrl Shift para baixo, Ctrl C e Ctrl V. Então vamos selecionar aqui também o TC, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, colamos aqui. E por fim, o ano de publicação. Colar a coluna inteira que acho que é mais fácil. Aqui nós já vamos observar alguns anos de publicação, eles ainda não estão completamente preenchidos. Aqui nós selecionamos toda a planilha e a gente vai clicar aqui em quebrar o texto automaticamente, só por uma questão de organização, para que cada registro fique aqui em uma linha bem reduzida. Então uma observação aqui, nem todos os artigos têm um ano de publicação, alguns foram indexados como pré-prints na base de dados. Basicamente aqui, eu já pesquisei anteriormente, o que tem que fazer é isso. Então, entrar na base e pesquisar quais são de 2020 e quais são de 2019. Esses aqui são de 2020, eu já fiz uma pesquisa anterior, e esse aqui é de 2019. Aqui nós desenvolvemos, então, deixamos pronto essas outras colunas em outras cores. Nós temos essa coluna aqui chamada JCR Procura. Então a gente vai fazer a procura do JCR. Nós colocamos aqui uma fórmula de procura, então PROC-V. Ele vai procurar na aba JCR 2018 o valor de C2, que é aqui o título da revista. Ele vai, então nós selecionamos as colunas B e C, que é a coluna B é o nome da revista, e a coluna C é o fator de impacto. Ele vai retornar a coluna 2, que é a coluna do fator de impacto, e aqui a opção falso, ele tem que encontrar um valor exato, então o nome da revista tem que estar lá. Se tiver um nome diferente, ele não vai retornar valor. Se ele não encontrar um nome exato, então ele não vai retornar nenhum valor, que é inclusive o que acontece aqui nesse
nessa revista chamada Gestão e Desenvolvimento. Ela não tem JCR no ano 2018, então ele retorna esse erro. Nós colocamos então uma nova coluna chamada JCR, em que a gente corrige se esse resultado retornado foi um erro. Então a gente colocou se é um erro, então se exatamente essa célula anterior é um erro, coloque o JCR como 0, não tem JCR. Caso contrário, coloque o próprio valor do JCR. Então aqui é o caso. Basicamente, todas as células anteriores aqui em que o JCR não foi encontrado, eles foram substituídos por 0 por meio dessa forma. Aqui nós temos também então aqui o campo de citações, que basicamente ele repete aqui o campo do TC. Nós temos aqui o campo idade. Aqui ele faz a conta do ano de busca menos o ano aqui de publicação, publication year. Aqui uma curiosidade, nós organizamos, então o que é esse ano busca, né? Nós, na configuração aqui da planilha, na aba do método Ordinatio, nós nomeamos essa célula como ano busca e nomeamos a célula do alfa como alfa. Então esses valores aqui, quando a gente escreveu aqui alfa e ano busca, ele busca esses valores preenchidos anteriormente por nós. Aqui nós temos o cálculo, então o cálculo do in Ordinatio, ele vai somar a célula G2, que é o fator de impacto, mais o H2 aqui, por exemplo, que é o número de citações, mais alfa vezes 10, então o alfa a gente acabou de ver, ele está ali na aba de configuração do método Ordinatio, menos o alfa vezes aqui a idade do paper. E aqui nós, então, calculamos o índice Ordinatio para todas, né? Caso você tenha mais registros, basta aqui então clicar para preencher o restante dos artigos. E aqui nós temos uma sugestão agora para organizar e aplicar o ranking no método Ordinatio. Primeiramente, então, nós selecionamos aqui todos os resultados da coluna cálculo, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, e colamos aqui como valores, novamente, e formatação original. Esse valor aqui, que agora está na coluna K, na coluna aqui indicada em Ordinatio, nós vamos utilizá-lo então para ranquear os artigos. Então a gente vai selecionar aqui todos esses registros, desde da primeira linha, Ctrl Shift para baixo, e agora a gente vai vir nessa opção aqui, que está na aba Página Inicial, aqui no Excel. Aqui no canto, nós temos o Classificar e Filtrar. Nós vamos clicar aqui em Classificação Personalizada. Aqui nós clicamos na opção Meus dados contêm cabeçalhos. A gente vai utilizar aqui na coluna Classificar por in Ordinatio, valores das células do maior para o menor. E clicamos em OK. Então, de modo geral, então, ele organizou aqui do maior para o menor. E aqui, né, a coluna K para a coluna J, o in Ordinatio com o cálculo, esses valores têm que bater, tá? Dependendo da maneira, se você modificou aqui a planilha e não utilizou dessa maneira aqui que nós colocamos, e se tiver indicado para uma aba anterior, pode ser que o Excel cometa um erro aqui no cálculo e esses valores não fiquem iguais. E isso é um sinal de erro no cálculo da planilha. Então, essas duas colunas aqui é basicamente uma prova real do cálculo do método Ordinatio e também uma prova real da organização do ranking. Então aqui nós temos o primeiro artigo com o maior valor do in Ordinatio, e aqui a coluna ranking nós temos que refazê-la. Então esse aqui é o primeiro artigo, esse aqui é o segundo, selecionamos esses dois e pedimos para o Excel preencher o restante, e agora nós temos aqui todos os artigos ranqueados pela equação do método Ordinatio. Um outro aspecto que precisa ser determinado agora é a quantidade de artigos que serão selecionados pelo método Ordinatio. Então, o método Ordinatio em si, né, a publicação original de Pagani, Kowalewski e Rezende, não determina um número fixo para essa seleção de artigos. Então, eles escrevem, inclusive lá no texto, que o pesquisador escolhe,
quantos artigos serão selecionados, pode ser um número de 10, 50, 100, então fica a cargo do pesquisador. De modo geral, nos artigos publicados que fizeram revisão do método de Ordinatio, então outros artigos, por exemplo, eles selecionaram todos aqueles com o valor do índice Ordinatio, o in Ordinatio, positivo. Então aqui, por exemplo, neste caso aqui seriam 88 artigos, que apenas um deles ficou com um valor negativo. Outra possibilidade seria aplicar uma regra de Pareto e selecionar aqueles em que o índice Ordinatio acumulado soma 80%, que também já tem sido aplicado em alguns artigos, inclusive que nós comparamos o método de Ordinatio com o Pronal-C, nós aplicamos o Pareto para ambos os casos. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido e curtido esse vídeo de aplicação do método de Ordinatio, da equação do método de Ordinatio, e nos vemos no próximo tópico do nosso curso de bibliometria. Até lá!